Estamos novamente aqui no nosso mural. Todas as nossas atividades que postamos estão aqui. A gente agora vai fazer uma atividade voltada para a educação infantil. Vamos lá, mesmo procedimento. Botãozinho de criar, atividade. O título da nossa atividade vai ser bem simples, esse mesmo. Atividade para educação infantil. É uma atividade sem o propósito de avaliar, tudo bem? Então a gente vai lá no criar. Vamos criar um formulário. Ele está carregando e está lá, o nosso formulário sem título. Vamos abri-lo e, como a gente sempre fez, colocar um título no nosso formulário. Vou repetir aquele título que a gente colocou lá atrás. Atividade Educação Infantil. Não vou descrever, é uma atividade bem simples, tudo bem? Como a gente está falando de educação infantil, a gente tem que tornar o nosso formulário um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais lúdico, né? Eu pensei da gente fazer uma atividade de contagem, de números naturais. Eu separei uma imagem de alguns patinhos. Como é que a gente coloca uma imagem aqui na nossa pergunta? Vamos aqui do lado, ó, tem uma caixinha. A gente clica nela, vão aparecer algumas opções de como a gente pode inserir uma imagem, de onde buscar essa imagem. Uma das opções é uma pesquisa de imagem do Google. Assim como a gente busca vídeos, a gente também pode buscar as imagens. Eu já selecionei uma previamente, então ela está lá no meu Google Drive. Eu vou clicar nele e procurar a imagem que eu quero. A imagem que eu quero é essa daqui, alguns patinhos. Vejam que apareceu uma barra azul, uma indicação inserir. Clicando aqui, a imagem vai aparecer lá na minha questão. Vejam só. Clicando nela, eu ainda consigo redimensioná-la. Um pouquinho menor, um pouquinho maior. Nesses 3 pontinhos aqui do lado da imagem, eu ainda consigo alinhá-la, ou à esquerda, colocá-la ao centro, ou à direita. Consigo ainda alterar, ou seja, mudar a imagem, ou excluir, remover. Eu vou colocar a minha imagem alinhada ao centro. Vou fazer uma pergunta agora sobre essa imagem. Por exemplo, indique quantos filhinhos da pata, só quero saber os filhotinhos, há na imagem. Eu tenho uma pergunta com uma imagem para ilustrar. As opções, eu poderia simplesmente colocar os numerozinhos. 1, 2, 3. Vou fazer diferente. Vou colocar aqui letra A. E para identificar esses números, 1, 2, 3, eu vou colocar imagens também. Sim, eu consigo colocar imagens, inclusive nas opções. Só tenho que vir aqui nesse quadradinho e escolher a minha imagem. Eu também já separei alguns números diferentes para colocar aqui. Eles estão no meu Google Drive. Eu vou lá e selecionar os que eu quero. Veja, tenho aqui o número 1. De novo apareceu a barrinha azul e eu vou inserir essa imagem. Perceberam que agora ela está aqui como opção de resposta? Pois é, vou fazer isso nas demais opções. Vou colocar aqui letra B e escolher uma outra imagem. De novo no meu Google Drive. Eu vou escolher o dedinho que indica o número 2 e inserir. Vejam, apareceu o número 2, a imagem do número 2 na minha opção letra B. Vou colocar mais algumas. Na letra C, eu vou colocar o dedinho indicando o número 3, fazendo sempre o mesmo processo. Escolhi a imagem e inserir. Letra D, eu vou colocar o dedinho indicando o número 4. Ele também está lá no meu Google Drive. E inserir novamente. Está lá a minha figurinha indicando o número 4. A última opção, o número 5. Vou procurar pelo mesmo caminho. Número 5 e inserir. Pronto, eu tenho a minha primeira pergunta formulada com uma imagem na pergunta e outras nas opções. Os alunos vão ver essa imagem desse jeitinho aqui, ó. A gente tem que clicar
3 pontinhos no símbolozinho do olho, visualizar. Vejam só, eles têm lá a imagem e os dedinhos indicando qual é a resposta certa. Vamos voltar e acrescentar uma nova pergunta. Mas agora eu não vou partir do zero. Eu vou duplicar essa pergunta. É bem simples. Aqui no final dela, eu tenho a opção duplicar. Esse quadradinho aqui, um em cima do outro, vejam só. É o símbolozinho de copiar. Vou clicar nele e automaticamente a mesma questão, mesmo enunciado e mesmas imagens aparecem aqui embaixo. Só que agora eu quero saber quantos patinhos há no total. Então eu preciso mudar o enunciado da minha questão. Eu só preciso clicar aqui e fazer os ajustes. Indique quantos patinhos há na imagem. Agora eu estou falando dos patinhos no número total. Conseguiram perceber? E eu já tenho até a opção aqui embaixo que me dá a resposta certa. Vamos criar mais uma? Só a gente vir aqui na opçãozinha mais. Pronto. Uma caixinha de perguntas em branco. Agora, a gente vai fazer uma diferente também. Vamos lá. Marque as opções que contenham imagens que iniciam com a vogal A. Vejam que só de eu escrever marque as opções, ele mesmo já me traz a opção de caixa de seleção. Então, eu quero saber quais são as opções que tenham imagens que iniciem com a vogal A. Então, eu preciso colocar nas opções as imagens. Como eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz com as outras. Caixinha aqui do lado e vamos escolher as nossas imagens. Eu também já separei elas no meu Google Drive. Por isso, fica um pouquinho mais fácil de procurá-las. Vou colocar a imagem de um avião e inserir. Vejam que ele não me dá a opção de deixar sem título. Então, eu vou colocar letra A apenas. Vamos colocar uma outra opção. Veja que automaticamente ele já insere a letra B. Vou procurar uma outra imagem, também no meu Google Drive. Vou colocar mais duas opções com a letra A. A primeira vai ser o anel, inserir. A próxima, eu vou colocar a imagem de uma abelhinha. Vamos procurá-la aqui no Google Drive. Aqui, uma abelhinha, inserir. Eu já tenho 3 opções que iniciam com a vogal A. Agora vamos colocar algumas que não comecem com a opção com a vogal A. Lá no meu Google Drive, eu também tenho umas outras imagens. Vou colocar um bolo. Veja lá. Vou colocar outra opção. Uma corujinha. Inserir. Como última opção, eu vou colocar um cachorrinho. Imagem, Google Drive e buscar. Lembrando que você pode também procurar essas imagens dentro do Google Imagens. Inserir. Agora eu tenho mais uma questão onde eu tenho imagens nas opções. Vamos ver como ficou? 3 pontinhos, visualizar. A nossa primeira questão, a nossa questão número 2 e a terceira, em que eu posso selecionar mais de uma opção. Lembre, esse formulário ainda não foi postado para os alunos, tudo bem? Vamos voltar. Ele vai carregar novamente e a gente vai apertar o botão voltar do nosso dispositivo eletrônico. A nossa atividade, na verdade, aparece lá nas atividades, mas ela ainda está como rascunho. Vamos então editar e criar a atividade. Lembrando que você pode ainda deixá-la sem pontuação e sem data de entrega. Ele está salvando, vejam, o formulário foi salvo, a atividade também foi salva. Vamos agora criá-la. De novo, a gente aparece a caixinha, atribuir atividade, os alunos vão conseguir vê-la no mural. Sim, criar atividade. Ele vai carregar
e apareceu uma mensagem lá embaixo: atividade criada. A gente também pode ver essa mesma atividade lá no nosso mural. Ela vai estar junto com as outras que a gente criou anteriormente.